Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje será a parte 2, num seriado sobre o domingo e o sábado. Da primeira parte a gente tratou sobre qual dia os primeiros cristãos guardavam, né? Eu mostrei que é o domingo, né? Que a cristã primitiva desde sempre guardou o domingo, nunca guardou o sábado. Isso já seria bastante para derrubar todas as teorias, né, adventistas, mas hoje vamos explicar por que esses cristãos e por que nós cristãos até hoje guardamos o domingo. Para isso, antes vamos entender o sábado. O sábado aparece algumas vezes, né, no Antigo Testamento, porque de fato ele era guardado no Antigo Testamento, isso é consenso entre todos. Né? Aqui em Êxodo 31, 16, 17 diz que o Deus deixou o sábado como dia de guarda, como sinal entre ele e os filhos de Israel. O sinal perpétuo, né? Então muitos adventistas vão usar esse texto aqui justamente para falar que, pronto, é um sinal perpétuo, logo o sábado deve ser guardado para sempre. Porém, isso é um sinal perpétuo entre os filhos de Israel, não entre todos. Isso vai ser entendido daqui a pouco, vou explicar melhor. Mas basicamente, entendo isso. O mandamento do sábado iniciou-se com Moisés e foi até a ressurreição, porque com a ressurreição, o antigo Israel, né, que era o povo de Israel, os judeus, deixam de ser o povo escolhido. O povo escolhido agora é a igreja, quem crê em Cristo. Logo, esse sinal não é mais, não pertence mais a nós. Tem Deuteronômio 5,15 também, que é a segunda vez que aparece os 10 mandamentos. Eu acabei não deixando ali a primeira parte, eu acabei esquecendo. Mas Deuteronômio fala justamente que Deus, libertou os escravos do Egito e por isso eles deveriam guardar o sábado. E Ezequiel diz que os seus sábados serão como um sinal entre o povo de Israel e Deus. Resumindo aqui, como eu disse, a primeira vez que aparece o sábado nos 10 mandamentos, que em Êxodo, Deus ordena o descanso no sábado porque o próprio Deus descansou após a criação. E o segundo sinal é justamente a libertação da escravidão do Egito, ou seja, aqui dois paralelos importantes, que eu preciso que vocês lembrem para depois. A instituição no sábado vem como? Criação e libertação. Isso vocês vão entender daqui a pouco. Bom, agora vamos entender por que o domingo. Por que nós guardamos o domingo? Nós já sabemos que os cristãos guardavam o domingo desde o princípio, mas por quê? Qual era o motivo por trás? Separei aqui em duas partes. O primeiro sendo o cumprimento da lei. Então, tem três partes da lei, como eu falei. Lei moral, são princípios universais que estão na própria natureza humana, ou seja, a lei natural. Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, adorar a Deus, etc. Eles são válidos independente de qualquer contexto cultural. Já as leis cerimoniais judiciais são da antiga aliança reservadas apenas para o povo de Israel. Ou seja, os sacrifícios, as purificações, os holocaustos, as leis alimentares, as festas, as luas, o sábado, todas essas leis eram específicas para eles. E quando Jesus ressuscita, ele cumpre todas as leis cerimoniais judiciais e permanecem apenas as leis morais. Por isso, o sábado, enquanto era um rito cerimonial, ele se cumpre em Cristo. E ele não é mais observado exatamente da mesma maneira que era observado antigamente. E por que, resumindo então aqui, né? Por que o leão é um sábado... Perdão, gente. Por que o sábado é uma lei cerimonial? Ele é um sinal distintivo entre Deus e Israel. Ele é universal para todas as nações. Ele está ligado ao sistema cultural mosaico e ao calendário judaico. E no Novo Testamento, como vou mostrar daqui a pouco, ele é tratado ao lado de festas, lua novas e observâncias rituais, que são todos não obrigatórios. Então, começando aqui com Colossenses 2, 16 e 17, que fala sobre, né, o sábado, as luas novas, as festas, comidas e bebidas sendo sombra e a realidade sendo Cristo. Então, um paralelo, se é que sim pode chamar, que eu gosto muito, que eu vi uma vez e gostei muito sobre isso, é o seguinte. Imagine que você está num parque, ensolarado, né, está sentado no banco, e daí você vê uma sombra se aproximando, né, uma figura de uma pessoa se aproximando. Essa sombra te indica que tem alguém chegando falar com você. Então você se vira e você vê que é um amigo seu. Então você cumprimenta, abraça e começa a conversar, né? Como tá indo a vida e tal. O que eu quero dizer com isso? A sombra, assim tanto como no parque, tanto aqui, serve só para indicar a chegada de algo muito maior. Que no caso da metáfora é o seu amigo e no caso aqui da realidade é a realidade que é Cristo. Então a sombra é só um sinal. Você não ama a sombra, você ama o seu amigo. Você não conversa com a sombra, você conversa com o seu amigo. A sombra só serve para indicar que o seu amigo está chegando. Do mesmo modo, o sábado, assim como todos os outros sinais da antiga aliança, eram apenas sombra e serviam para
apontar a chegada de Cristo, que é a realidade. Mateus diz o seguinte: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Esse também é um trecho usado pelos adventistas. Eu vou explicar um pouquinho mais na parte das objeções, né, porque é uma objeção. Mas entendo que, resumidamente, cumprir não significa esse sentido aí de reforçar, mas significa trazer a plenitude. Ou seja, Cristo trouxe a plenitude de todas as leis cerimoniais e judiciais. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomarei sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que mostra que o descanso para nós cristãos é justamente em Cristo. Perdão, galera. Tô com tosse aqui, perdão. Então, o João 1,17. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Ou seja, a lei, por mais que fosse importante e serviu o seu papel, foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, a plenitude e a perfeição foi trazida por Jesus Cristo. Ou seja, a lei, do jeito que ela não estava no seu estado final, não era perfeita. Hebreus 10:1. Com efeito, tendo a lei apenas a sombra dos bens futuros, novamente a sombra, e não a própria realidade das coisas, jamais pode, com os mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente, de ano em ano, tornar perfeitos os que dele se aproximam. Ou seja, a lei não vai fazer nada virar perfeito, apenas Jesus, porque a lei é apenas uma sombra e Jesus que é a realidade que aperfeiçoa realmente. De novo, Hebreus, que aqui vai ter acho uns 5 trechos de Hebreus. Nós, porém, que cremos, entramos no repouso, conforme ele disse: assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Isto é uma figura para o tempo presente, indicando que os dons e sacrifícios oferecidos não podiam tornar perfeito em consciência aquele que presta o culto, pois consistem apenas em alimentos, bebidas e diversas abluções, prescrições carnais impostas até o tempo da restauração. Aqui no primeiro trecho ele fala sobre descanso, o repouso é justamente em Jesus, e no segundo trecho ele mostra que todas essas abluções, prescrições eram impostas apenas até o tempo da restauração. E o tempo da restauração é justamente quando Jesus vem e morre pelos nossos pecados e nos dá a chance de conquistar a vida eterna por meio da sua ressurreição. Esse é o tempo da restauração, ou seja, veio o tempo da restauração, essas abluções, essas leis alimentares, todos esses sinais são justamente abolidos nesse sentido, né? Daí, assim, por um lado, a abrogação do mandamento anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nada levou à perfeição. Por outro lado, introduz uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Ou seja, de novo, a lei não levou nada à perfeição. Quem leva à perfeição é Cristo. Ora, ao dizer nova, tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado envelhece e está prestes a desaparecer. Então, o que se faz novo, o que é novo, justamente a nova aliança, ela é nova porque ela é melhor que a antiga. Se existe uma nova aliança, é porque ela é uma melhora da antiga aliança. Não é só uma continuação. É uma versão perfeita da antiga aliança. E por ter a nova aliança, a antiga aliança se torna antiquada. E as coisas dela, elas se tornam antiquadas também. Ou seja, óbvio que, por exemplo, leis morais, elas continuam as mesmas, como eu disse. Mas as leis cerimoniais e judiciais desse Antigo Testamento, eles se tornam antiquadas devido à perfeição da nova aliança. Gálatas 4, 9 e 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais novamente aos elementos fracos e pobres aos quais quereis servir outra vez? Observai dias, meses, tempos e anos. Tenham por vós que tenha sido um novo trabalho. Ou seja, Paulo está falando aqui dos calendários rituais, que eles estavam voltando, né, fazendo uma judaização. E ele mostra que agora vocês conhecem Deus, vocês são conhecidos por Cristo. Por que voltar a toda essa antiguidade e essas coisas antiquadas? E alguns pais da igreja aqui sobre isso. Santo Leão. A lei antiga preparava o homem para Cristo, mas Cristo trouxe a perfeição da lei, abolindo os ritos que eram figuras e confirmando os preceitos morais. Justamente. As leis cerimoniais e judiciais, que eram figuras, foram abolidas, mas os preceitos morais foram reforçados, foram confirmados. Tertuliano, o sábado foi temporário dado como sinal, a justiça eterna não se liga a dias, mas à vontade de Deus. Daí a epístola de Barnabé, no ano 80 d.C., nós celebramos o 8º dia com alegria, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, por isso não observamos mais o sábado, segundo a letra. São Justino Mártir, os mandamentos cerimoniais foram dados como sinais para distinguir-vos e cessaram quando veio aquele que lhes deu cumprimento. Ou seja, esses mandamentos cerimoniais, incluindo o sábado, foram apenas sinais, como eu disse, a sombra. E quando Jesus vem, esses sinais cessam de existir, né? Não são mais obrigatórios. Então aqui, resumindo, né, a lógica do cumprimento,
Basicamente, Cristo não aboliu a lei, ele levou ao seu termo. Onde a lei chega ao seu termo, o rito cede lugar à realidade. E a sombra dá lugar ao corpo. E daí agora, para outra parte do meu argumento, que é da nova criação. Resumindo aqui bem, o Antigo Testamento celebrava o repouso de Deus após a primeira criação, mais a libertação do Egito, que é o que eu disse, criação mais libertação. O domingo celebra o início da nova criação por meio de Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado. Cristo também é um paralelo com o novo Adão, porque Adão trouxe o pecado da humanidade e Cristo tira ele da humanidade. E, como eu disse ali, os pais da igreja chamam o domingo do oitavo dia, que é um tempo que já participa da eternidade, ou seja, ele não é chamado só de primeiro dia, mas o oitavo dia, ele está fora do calendário. É o dia que vai permanecer para o resto da eternidade, porque a gente sabe que essa aliança é a aliança eterna, que é a aliança perfeita. Bom, começando aqui, né, com 2 Coríntios e 1 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que se fez tudo novo. Tudo se fez novo. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. E assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos se viverão. Ou seja, olha os paralelos. Tudo que era velho se faz novo, tudo que era morto se faz vivo. Apocalipse, e aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Jesus faz nova todas as coisas por meio da sua ressurreição. É realmente uma nova criação. Isaías, pois eis que vou criar novos céus e uma nova terra. Não se recordará mais o passado, nem ele virá ao pensamento. Também tem outro trecho de Isaías aqui que eu acabei esquecendo de colocar, mas é Isaías 66, 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que vou criar permanecerão diante de mim, o oráculo do Senhor, assim permanecerá a vossa descendência e o vosso nome. Ou seja, mostra que Jesus criou um novo céu e uma nova terra durante a sua ressurreição. Daí Efésios 1, capítulo 1 capítulo 2, ele nos manifestou o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que nele propôs, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Recapitular em Cristo todas as coisas que estão nos céus e que estão na terra. Ou seja, em Cristo é recapitulado tudo. Tudo que está no céu, tudo que está na terra. Recapitulado no sentido de recriado, refeito. Pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Ou seja, a gente é criado novamente por Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Hebreus, vós ao contrário vos aproximaste do monte Sião e da cidade de Deus vivo, Jerusalém celeste, de Jesus, mediador da nova aliança. Nova aliança. Por sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias de suas criaturas. Ou seja, ele nos gerou pela palavra da verdade. Cristo nos gerou, nos recriou. E li alguns trechos de alguns pais da igreja aqui, né, como eu disse. Tem a Epístola de Barnabé. Não são os sábados atuais que me são agradáveis, mas aquele que fiz no qual, dando descanso a todas as coisas, faria o começo do oitavo dia. Isto é o começo de outro mundo. O começo de outro mundo, uma nova criação. São Teresa de Antioquia. Se, portanto, aqueles que viviam segundo a antiga ordem das coisas chegaram a uma nova esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo o segundo dia do Senhor, no qual também nossa vida surgiu por ele e por sua morte. São Justino Mártir, no diálogo com Trifão. O mistério do oitavo dia possui grande significado, pois nele Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Militão de Sardes, ele é aquele que nos tirou da escravidão para a liberdade, da escravidão do pecado para a libertação, das trevas para a luz, da morte para a vida, do antigo para o novo, da antiga criação para a nova criação. Resumindo, o sábado celebrava a libertação do Egito, o domingo celebra a libertação do pecado. O centro do tempo foi deslocado. Então, no Antigo Testamento, sábado era imposto por libertação e criação, e no Novo Testamento é a mesma coisa, só que a nova criação e a libertação dos pecados. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que possam ter entendido, né, quanto a os argumentos, né, por que nós guardamos o sábado, o domingo não o sábado. Agora, no próximo vídeo eu vou tratar sobre as objeções, dar algumas dúvidas que alguns adventistas costumam ter. Mas se sintam livres em comentar alguma dúvida que vocês tenham, se acharem pertinente. Qualquer coisa podem comentar. Se gostaram, dá like, comenta, fazendo favor para ajudar o canal. Se aperta o botão de hypar também, caso tenha opção. E é isso, aceito sugestões para melhorar do meu canal, né, tá no comecinho. Mas espero que tenham um bom dia, Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.